Olá, bom dia. Eu me chamo Evelyn Silva Santos, sou da turma de Pedagogia e o nome da minha professora é Alessandra Marques Vieira. Eu irei apresentar agora o meu primeiro estágio. A área de concentração que eu escolhi foi Jogos e Brincadeiras na Educação Infantil. O meu estágio ele foi realizado no dia 4/4 de 2022. Teve duração de 2 semanas. A primeira semana foi a semana de observação e a segunda semana foi a prática, onde eu desenvolvi os meus planos de aula. Foi na cidade aqui mesmo onde eu moro, numa escola pública, no turno vespertino com a turma de 5 anos. A sala de aula era formada por 4 professoras, que elas dividiam, ficava 2 no primeiro horário e 2 no último horário. Eu escolhi os jogos e brincadeiras, pois possibilitam as crianças no seu desenvolvimento, porque oferece condições delas resolver situações ou problemas. A partir dos jogos planejados, permite que as crianças tenham uma vivência de experiência lógica e aprendem brincando. Eu separei essas 2 fotos aqui. Essa primeira foi aonde eu contei a história sobre o gato a eles. E eu foquei bem na letra A e O, para eles fazerem no caderno deles. Alguns tinham dificuldade um pouco na letra, outros não, faziam de boa a leitura, né, da palavra gato também, e para eles escreverem o nome todo. E depois, no final, eu chamei de 1 a 1 para vir desenhar no quadro o gato, cada um de seu jeito. Eu também desenhei e chamei de 1 a 1 para cada um desenhar do seu jeito. A gente riu, até os mais tímidos foram pro quadro desenhar. Isso me surpreendeu. A sala toda interagiu. Aí não está todos os gatos que foram desenhados, né? Porque essa foto eu tirei bem antes da gente terminar. Essa segunda foto, a professora me ajudou, que a gente contou a história da Chapeuzinho Vermelho. Ela se fantasiou de Chapeuzinho Vermelho. Essa aula foi baseada em matemática, que no final dela, cada aluno tinha um palitinho e votava em um personagem. No final, a gente contava quantos votos cada personagem tinha, qual personagem ganhou, que tinha mais votos, qual personagem tinha menos votos. E também eles interagiram e aprenderam, né, da forma melhor, que foi brincando. O meu objetivo foi proporcionar momentos de interação, como eu falei anteriormente, como aconteceu, criatividade e aprender brincando, desenvolver atividades a partir da realidade da educação infantil, trazendo a tecnologia para dentro, né, da sala, de forma que chamasse a atenção desses alunos, trazendo o dia a dia deles para a sala de aula. E o estágio ele é um processo enriquecedor para a formação do profissional, porque é a primeira experiência, né, da profissão que a gente escolheu. Aqui na Fundação Teórica, eu escolhi uma citação, que é o seguinte: educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma íntegra e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Aqui é a metodologia. Como eu falei, foi desenvolvida em 5 dias de observação e 5 dias de prática. Sentei com os professores e conversei sobre o que eles já estavam aplicando. Tirei dúvidas, eles me deram ideias que me despertou muita criatividade de como fazer uma aula diferente. Eu não queria fazer uma aula igual, entre aspas, né? Eu queria fazer uma aula que chamasse a atenção desses alunos. Eu desenvolvi 4 atividades. 5 atividades, 4 foram realizadas em sala de aula e uma atividade juntamos todas as salas da escola para participar. Eu não usei
pesquisa da internet. As atividades elas foram todas realizadas com base mesmo na minha criatividade e com a ajuda das professoras, que elas me orientou, me apoiou, me deram dicas. E também a escola disponibilizou para me tirar xerox. Eu usei livros aqui de casa mesmo para recortar imagens de animais, livros de ciências, que eu fiz uma aula sobre os animais aquáticos, terrestres e aéreos. Fiz esse cartaz, levei para a sala de aula, foi apresentado, interagido no quadro, teve roda de dança, atividades baseadas no que eles já estavam estudando mesmo, com histórias e atividades dinâmicas. Aqui é a observação. Bom, o estágio foi desenvolvido na escola Josefina Salles da Cruz. Ela é uma escola pública localizada na cidade de Piraí do Norte, tendo seu funcionamento matutino e vespertino. No turno da manhã ela funciona das 8 às 12 horas e pelo turno da tarde das 1 às 5 horas. Funciona de segunda a sexta-feira, 7 feriados. Atende o total de 10 turmas, sendo elas grupo de 2 anos, uma turma. Grupo de 3 anos, são 3 turmas. Grupo de 4 anos, também são 3 turmas. Grupo de 5 anos, que foi uma das que eu escolhi, são também 3 turmas. A escola tem uma psicopedagoga que se chama Diana Bahia. Ela atende todas as terças-feiras. Os pais ou responsáveis, eles se dirigem à escola nas ocasiões de reuniões de ensino-aprendizagem administrativa para demandas pessoais e reuniões de pais e mestres. Outra observação que eu fiz foi que no começo de toda a aula se faz uma oração, canta músicas, pergunta qual dia é hoje, qual data, qual dia da semana, como está o tempo hoje, ensolarado, chuvoso, e logo em seguida faz a chamada e depois começa a aula. Eu achei muito interessante que todos os dias fazia essa oração do Pai Nosso e os alunos já tinham gravado praticamente a oração. E quando eu fui aplicar também na segunda semana a minha aula, eu continuei, fazia oração, cantava as músicas infantis, perguntava o dia. Achei muito interessante isso. Aqui está o roteiro de planos de aula, o estágio presencial, os conteúdos foi literatura infantil, reconto, letra inicial e formação de palavras. Animais aquáticos, terrestres e aéreos. O outro foi Dia das Mães, Árvore dos Sentimentos. História do Chapeuzinho Vermelho, contando números e votos para cada personagem. Brincadeira de roda, interação dos alunos no quadro. Vivências do estágio. Para mim foi um momento muito gratificante, enriquecedor para a minha profissão. Os alunos, os professores, diretora e funcionários que trabalham lá na escola. Foi uma equipe excelente que me ajudou muito, me apoiou. Os alunos eram um amor. Cada um, tinha sua personalidade, cada um tinha seu jeito, mas me conquistaram cada um da sua maneira. Eu pensei que ia ser difícil aplicar a aula, por ser a primeira vez em sala de aula, eu nunca tinha ido para sala de aula, mas foi bem prático, foi bem divertido. Os alunos, alguns tinham dificuldades, outros já eram mais desenvolvidos. E com isso, eu observei que as professoras, às vezes, passavam 2 tipos de atividade. Uma mais difícil para quem já estava mais desenvolvido e uma mais fácil para quem tinha um pouco de dificuldade. Isso também eu já levei, para o lado quando fui aplicar a minha aula. Na primeira semana, como não tinha merenda escolar, os alunos eram liberados mais cedo. Porém, na semana seguinte, que a merenda chegou, eles regulou o horário. Os alunos entravam e saíam no horário normal. Aqui está a referência de um link da minha pesquisa aqui do slide. O link da apresentação que eu vou inserir logo aqui em seguida. E aqui tem uma foto minha contando a história do gato para os alunos. E o fim. Obrigada.